Boa noite. Hoje, dia 17 de abril de 2026. E nós retomamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Muito bem. Estamos só nós aqui, mas não tem importância. Eu estou gravando, então vamos lá. E eu vejo que o vídeo é assistido no final das contas. Muito bem. Um momento. Muito bem. Hoje é dia do capítulo 25. Mas o que aconteceu? A semana passada, antes de ler o capítulo 24, era para eu ter lido um anexo, que eu acabei pulando. Aí chega hoje, eu resolvi ler, porque é um tema distinto e não vai trazer prejuízo de continuidade. Então, eu achei por bem ler, voltar para trás e ler o anexo perdido, tá? Porque é muito bonito, é um tema distinto, não vai atrapalhar. Então, ele está aqui. E é muito bonito mesmo, vale a pena, tá bom? Então, um anexo que era do capítulo 23, e o assunto é um só Pai, um só Mestre. Então vamos lá. A frase um só é vosso Pai, que está nos céus, e um só é vosso Mestre, o Cristo. Isso foi falado em Mateus, no capítulo 23. Né? Essa frase, um só é vosso Pai, um só é vosso Mestre. Primeiro, como eu expliquei, ele não está desfazendo de pai e mãe carnais, que inclusive faziam parte dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Mas ele está querendo dizer pai verdadeiro, pai eterno, pai desde a origem, de imagem e semelhança. E um só é vosso mestre, o Cristo. Isso vai ficar claro no anexo. Então, essa frase foi entendida pela tradição não apenas como uma advertência moral contra a vaidade dos títulos, mas como uma revelação sobre a unidade absoluta da origem, o Pai, e da sabedoria divina em cada ser. A origem está dentro do ser, a sabedoria divina, o mestre, também. Então vamos lá. Primeiro comentário é de Orígenes. Quando Jesus diz: Não chameis a ninguém sobre a terra vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus, e também não vos façais chamar mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Ele, Jesus, eleva o pensamento do discípulo à fonte única de toda geração e de todo ensinamento, de todo conhecimento. Há, de fato, muitos que se chamam pais e mestres, mas são apenas ministros da paternidade e da sabedoria do Pai verdadeiro. São apenas ministros. Um Pai verdadeiro. A alma que não compreendeu isso ainda vive segundo a carne, vendo no homem a origem daquilo que é divino. Vou comentar já já. Mas quando alguém é interiormente instruído pelo Logos de Deus é o Cristo. Quando alguém é interiormente instruído pelo Logos de Deus, esse homem não vê mais senão um só mestre, o Cristo que fala no coração. Pois o Pai, que é nos céus, gera continuamente seu verbo, Logos, Cristo, no Espírito puro. E esse verbo, ao nascer, o Natal, quer dizer, o despertar, ensina. Assim,
Quem escuta interiormente o Cristo não aprende de fora, mas do próprio Deus que lhe fala. É o que foi dito por Jeremias, o profeta. Serão todos ensinados por Deus. A partir de dentro, serão todos ensinados por Deus. Ora, quando a alma é purificada, ela reconhece que tudo o que sabia, sabia mal. Que todo mestre humano era apenas uma sombra. E que o único verdadeiro ensinamento vem do Espírito. Então, ela, a alma, pode dizer: vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Portanto, há muitos mestres segundo a aparência, mas um só é verdadeiramente o mestre. E há muitos pais segundo a carne, mas um só é o Pai das almas. Pois aquele que é chamado Pai nos céus é a fonte invisível de todo ser e de toda a verdade. E o Filho, o Cristo, é o Mestre invisível que ensina a conhecer o Pai. Então vamos lá. É um texto assim bastante bonito. Então ele disse que esse dito, não chameis a ninguém ao Pai, de vosso Pai, nem ninguém de mestre, eleva o discípulo à fonte única. Uma hora o discípulo vai ter que ir na fonte do conhecimento, da fonte de quem ele é. A fonte de quem ele é o Pai, e a fonte do conhecimento é o Cristo. O problema é que enquanto a gente está vivendo segundo a carne, como ele falou, nós procuramos ensinamento e mestre na carne, em pessoas. Isso é errado, totalmente errado? Não. Mas a gente pode dizer assim que a gente aprende pelos erros. Erros também são aprendizado, tá? E aí chega uma hora que a gente tem que ver que o que nós estamos procurando não está em outro ser humano. Porque tudo que o outro ser humano pode ser, nós somos. Então a fonte verdadeira do conhecimento não está em outro ser humano. Por isso que eu sempre falo, você vai procurar o divino no outro, que é ser humano que nem você, então você está desonrando o divino em si, né? Mas na caminhada, né, nós imaturos, ainda a gente erra muito. Erro é ensinamento também, é válido. Mas nós temos que amadurecer e perceber que não há realmente mestre com M maiúsculo entre os seres humanos. O único mestre é a consciência crística. Pode ter outros nomes. Você pode chamar de consciência búdica, tudo bem, mas só existe um mestre interior. Né? E aí Orígenes diz isso. Ele diz assim: muitos que se chamam pais e mestres, mas são apenas ministros. Então, a gente atravessa vários erros, como eu falei, e alguns são até bem intencionados. Mas quando bem intencionados, o máximo que eles conseguem é apontar para o Cristo. Isso é o máximo que eles podem fazer. Ou então levar até o portão de Deus, mas no portão a gente entra sozinho. É o máximo que um ser humano pode fazer. Ele não pode fazer mais do que isso. Pronto, pode falar, Tereza. Boa noite a todos. Ô, Jean, quando a gente pensa em Buda, ele é mestre também? Depende. Ele está no mesmo patamar crístico do Cristo? Depende. Depende. Vamos lá, eu vou explicar. Primeiro, durante muito tempo eu disse assim que o Cristo, quando eu fiz o Reiki, eles diziam que Buda tinha o quinto nível dos não sei que lá,
e que o Buda tinha o sexto. Eu achava aquilo um absurdo. Depois, durante muito tempo, eu comecei a dizer o seguinte: olha, o Cristo já nasceu divino e foi reconhecido como divino por Maria, por José, pelos reis magos, todo mundo sabia, pelos anjos que cantaram quando ele nasceu. E Buda nasceu Siddhartha, um nobre, um jovem mantido numa redoma de ouro, né? E que saiu e conheceu as dificuldades da vida e se iluminou. Então, portanto, parece inferior, né? Mas eles estavam enganados de dizer que Buda era superior ao Cristo, um absurdo. Mas eu também estava enganado em dizer que Jesus nasceu divino e Buda nasceu príncipe mundano. Eu também errei noutra direção, porque o Buda, o desperto, a consciência Buda, não é a aparência física e nem a história física. Então, quando o Buda está para morrer, ele tem a Sutra do Nirvana, o discurso que ele faz, e ele começa a dizer que tudo é impermanente e que a verdade é eterna, que o ser verdadeiro é eterno, que a consciência búdica é eterna. E aí um discípulo dele muito avançado, que eu acho que chamava Kasyapa, se não me engano, ele, muito avançado, mas não era avançado coisa nenhuma. Ele interrompe o Buda nesse discurso e fala assim: como que você pode dizer que é o ser eterno, a consciência divina, se tudo que eu estou vendo aqui é um ser se degradando, se decompondo em direção à morte? Falando do Buda, porque o Buda estava para morrer. E o Buda responde: você não entendeu nada. Eu não sou isso que os seus cinco sentidos estão vendo. Eu existo desde sempre. Eu não nasço, não morro, não vou, não volto. Você está vendo a forma, você não está vendo a verdade. Aí eu li isso também e falei, bom, então eu ler a história carnal é simplesmente uma roupagem. Então, se você considerar o Buda histórico como um príncipe, claro que você não pode comparar com Jesus. Mas se você entender o discurso do Buda, que ele está dizendo, eu não sou isso que você está vendo, eu não nasço, não morro, portanto, ele é a consciência eterna. Então, ele é a mesma consciência. E se é a mesma consciência, você não pode dizer que está acima ou que está abaixo, porque só existe uma consciência divina. Então, eles falam consciência búdica. O Masaharu Taniguchi fala muito disso. Né? E não pode ser uma outra consciência. Se é uma consciência interior, se é uma consciência divina, não pode ser uma outra consciência. Então, não tem cabimento comparar, porque é a Então, mesma. veja, então o que eu estou entendendo é o seguinte: se é a mesma consciência, então ele eu não sei o termo, eu não sei se você vai entender o que eu estou querendo perguntar. Ele se traveste, ele não pode se dividir, Cristo não pode se dividir, mas ele pode se travestir. Será que é esse o termo? Assumir uma forma. Então, é Pode. isso? Será que. Pode, não, é isso sim. Mas a mesma consciência é um. Eu e o Pai somos um, não é isso? Exatamente. É isso mesmo. E por Então, misericórdia e por amor, se manifesta num momento, no outro momento, numa cultura, noutra cultura, mas é sempre a então é o mesma. mesmo essência, é o mesmo É um. mesmo. Nossa, agora que eu estou entendendo, eu falei bem A tantos consciência anos. de Krishna é a consciência crística. Tem que ser, não Nossa, pode ter duas. Tá? Agora, se revelou dentro de uma cultura, de uma roupagem, né?
de uma roupagem, de uma cultura, né, de um idioma, numa determinada época, num determinado contexto, porque ciclicamente o homem vai decaindo e caindo no esquecimento. Então, a misericórdia divina, de vez em quando, vai se revelando. Tá? Mas, olha, eu comecei a contar para você como eu entendia. Não, Jesus nasceu divino, Buda nasceu um príncipe. Eu ainda estava comparando. Primeiro falaram que sim. Buda era sexto nível, Cristo era o quinto. Eu, para atacá-los, eu disse que Jesus nasceu divino e que Buda nasceu príncipe. Hoje, mais maduro, eu digo nenhum nem outro é superior, você não pode comparar, porque só existe uma consciência Então, divina se fala- manifestando, se revelando. quando você fala Jesus nasceu divino, eu fico pensando, mas Maria ainda não era Nossa Senhora, José não era São José, não é? E o menino Jesus, o pequeno, era um garotinho. Aí é que está. Aí também vai muito. Eu não estou falando grandes verdades, aí é uma questão de fé. Mas eu vou dar a minha opinião, mas é fé, não é fato. Bem, Sim, eu estou dizendo que a consciência divina se manifestou como Krishna, como Buda, seja como for. Outros nomes que eu não conheço, outras culturas que eu não conheço, mas eu entendo que a revelação de Jesus não é que Jesus seja um grau maior que os outros. Não, é a mesma consciência. Mas eu entendo que a revelação em Jesus foi bastante plena. Então, nem sequer precisou do aspecto histórico. Mas não quer dizer que ele seja superior, é a mesma consciência. Mas a revelação foi bastante plena. Agora, Maria, São José, é talvez o santo mais querido meu. Mas São José era tipicamente humano e era um pai adotivo, para começo de conversa. sim. Então, nem vamos discutir José. Agora, Maria, concebida sem pecado original, é o que a igreja diz, mas eu aceito. Maria, concebida sem pecado original. Se é concebida sem pecado original, que nós estamos estudando o pecado original, então ela não é humana como nós. Se não tem o Entendi. pecado original, não tem a condição humana. Então, na minha fé, na minha crença, Maria não é nossa irmã, como a Igreja Católica diz. Maria é Deus, revelado na forma feminina. Aham. Porque só Deus Olha, poderia gerar Deus. sim, Agora, por um mistério que eu não entendo, a mãe de Maria, a senhora Santana, essa era humana. Agora, como ela gerou um ser divino, é um mistério. Eu não sou capaz de explicar. sim. Tá? Desculpa romper tua aula com essa Não, mas discussão, mas essa é uma história, inclusive, que eu amo, porque eu entro em divergência, porque a igreja diz que Maria é humana como nós. Eu não acho. Maria é Deus sim, revelado em forma feminina, porque só Deus poderia gerar Deus. São José não gerou Deus. São José é um pai adotivo. Não é sim, pouca coisa, porque ele foi o ser humano escolhido para representar o pai, o próprio Deus. Não é pouca coisa. Mas sim, não tem fator biológico. Né? Agora, Maria gerou a consciência divina revelada. Então, aí Maria sem pecado original. Então, não é humana como nós. O que caracteriza o ser humano é justamente a condição do pecado original, sim. que nós estamos estudando. Né? Mas tudo isso que eu estou falando, eu não posso afirmar. É a minha fé. São as coisas que eu Ah, acredito. Porque são tão misteriosas que não tem explicação. sim, Eu dou a minha explicação. Tá? Eu dou a minha explicação.
Mas eu expliquei, quando eu era jovem, eu achava que Jesus era superior e me diziam que Buda era superior, e agora maduro eu digo, é impossível você falar tanto uma coisa quanto você falar outra, porque a consciência divina é uma só, Sim, tá? Então não dá para dizer quem está acima de quem, né? É um conceito humano querer comparar, né? Tá? sim, Mas eu só entendi isso bem para cá, bem maduro. Foi difícil chegar aí, tá bom. tá bom? Obrigada, obrigada, muito obrigada. Então, mas veja, está totalmente dentro do tema, porque essa mesma consciência crística que foi revelada, não foi nem sequer se manifestada, que se revelou, ele em pessoa está dizendo, olha, essa consciência é o mestre. Tá aí, nós estamos dentro do tema. Essa consciência é o verdadeiro mestre, verdadeiro e único mestre. E os bons mestres que você encontrar na vida, no seu caminho, eles vão humildemente apontar para o mestre verdadeiro. Senão, eles são falsos. Mas se forem falsos, é válido, porque a gente também aprende com os erros. Para chegar aqui, eu entrei em inúmeras barcas furadas. Se eu fizesse a lista, eu acho que ia uma noite inteira. Tá? Eu aprendi com os erros. E errei bastante. E aí, às vezes, você até vai de boa fé, participa, e de repente você vê que não é seu lugar, que você passou de ano, que nem uma figura que tem na internet, eu mandei para minha família. Uma cabeça de alho com vários dentes, falta um. No lugar do dente de alho que falta, tem um gomo de tangerina. E aí escrito assim: não é todo lugar que você cabe e que é seu lugar legítimo. Então você Olha se só, encaixa, mas mas não é, entendeu? E aí a gente vai descobrir lá na frente que preenche certinho, mas tangerina é tangerina e alho é alho. certo. E aí a gente vê, bom, então eu passei de ano, tudo bem. Então, quem não passou, nossa, por barcas furadas, quem não foi aprendendo? Mas aí, segundo o que Orígenes está falando, chega uma hora que na vida a gente tem que dizer assim: olha, chega. Se um mestre humano verdadeiro pode apontar para o Cristo interior, para a consciência crística, eu não preciso mais de um dedo apontando, eu já sou capaz de me voltar para dentro. Então Sim. chega, né? É. Chega de título de mestre. Ah, nós estamos estudando aqui, eu tenho pouquíssimos alunos. Se eu colocasse uma capa dourada, um turbante azul e prometesse curas, estava lotado. Com certeza. Mas eu não me presto a isso. Já te disse. Tá? Obrigada, gente. Muito Então obrigada. vamos adiante mais um pouquinho. Não, eu agradeço porque eu acho que o tema é exatamente esse. Tá? Tá bom, Bom, obrigada. uh, sabe por que o tema é exatamente esse? Porque você, com a sua pergunta, você foi no topo, Jesus e Buda. Mas as pessoas, e o que o Origem está esclarecendo, é que as pessoas colocam assim: ah, Jesus é o topo, mas o mestre Fulano. Ai, não dá mais, não. Chega. Não vou ser jovem duas vezes. Já fui uma, já basta. Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais que ele diz aqui. Peraí. Eu falei que valia a pena ler o anexo porque é bonito e o tema é bonito. Então, ele diz que alguém é interiormente instruído pelo Logos. E essa pessoa já não vê mais senão um só mestre, o Cristo que fala no coração. Então, aqui para nós, por mais assim engatinhando que nós estejamos, por passos mais humildes que a gente dê, a gente não tem mais nível
para buscar Deus no outro ser humano que nem a gente. Já está na hora de entender, já passou da hora. Eu suponho que a gente já entendeu o que Orígenes está dizendo aqui. Quando alguém é interiormente instruído pelo Logos de Deus, o Cristo, esse homem não vê mais senão um mestre, o Cristo que fala no coração. Quem escuta interiormente o Cristo não aprende de fora, mas do próprio Deus que lhe fala. Então a gente se reúne aqui, ouve umas sugestões, uns textos, alguma coisa, e isso é muito legal, isso tem seu valor, mas eu não sou mestre de ninguém, eu só estou aqui facilitando, mas a maneira de absorver o texto, entender, é totalmente pessoal. Como nós estamos juntos, temos afinidade, somos uma só consciência, nós acabamos entendendo de uma mesma maneira, ou até muito semelhante, vamos dizer. Mas o processo de assimilar o ensinamento é totalmente pessoal. Totalmente pessoal. Então está aqui o texto de Orígenes, mas a maneira como cada um vai processando, eu estou apresentando, é verdade, estou facilitando, estou apresentando, mas a maneira como cada um ouve e escuta não tem nada a ver comigo. Então, um turbante azul e uma capa dourada seria só duas mentiras. Porque não tem nada a ver comigo. A pessoa vai ouvindo, vai entendendo. E como nós estamos juntos, nós acabamos entendendo juntos. Mas, na verdade, não tem nada a ver comigo. Não sou mestre de ninguém. O mestre é o Cristo, que faz você entender a partir de dentro e não do que eu estou falando. Bom, aí ele diz, então, que o profeta Jeremias diz: serão todos ensinados por Deus. Deus, ele mesmo vai ensinar. Aí tem outra coisa que eu falo sempre. Deus é o Deus da vida. Deus é a própria vida. Só existe a vida de Deus. Então, portanto, isso que nós chamamos de vida se desdobrando é Deus ensinando. Viver. Agora, viva com honra, com boa vontade, com amor, né? Mas viver. E aí ele diz também, quando a alma é purificada, quando ela começa a... O que é purificada? Desapego. Quando ela começa a se libertar do mundo material, ela reconhece que tudo que ela sabia, sabia mal. Mesmo que seja muitos anos de faculdade, sabia mal. Todo mestre humano era apenas uma sombra. O único verdadeiro ensinamento vem do Espírito. O ensinamento verdadeiro vem do Espírito. E aí sim você vai poder dizer, vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Há muitos mestres segundo a aparência, sinceros e que apontam, e falsos e mentirosos. Mas um só é verdadeiramente o mestre. E fala a partir de dentro. Né? Então, esse é o texto. Agora vamos ao outro, que é Gregório de Nissa, uma homilia sobre as bem-aventuranças. Mas ele vai chegar no mesmo ponto. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Está no capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. Ah, deixa eu compartilhar, peraí. Gregório de Nissa, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando o coração se torna simples e límpido, nada mais se interpõe entre ele e a luz. Então o homem não é instruído por vozes humanas, nem por letras escritas, mas pela própria presença da verdade. Some a necessidade de intermediário. Então, começo de novo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando o coração se torna simples e límpido,
nada mais se interpõe entre ele e a luz. Então o homem não é instruído por vozes humanas nem por letras escritas, mas pela própria presença da verdade. Por isso, o Senhor disse: Não chameis a ninguém vosso mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. A pureza de coração é precisamente essa disposição pela qual o homem deixa de ser instruído de fora e passa a ser ensinado por dentro pelo Logos divino que habita em seu íntimo. Pois o Verbo de Deus não está longe de nós. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então a gente fica procurando que nem cego pela juventude, mas a luz de Deus nunca esteve ausente, ela está a partir de dentro. E nós estudamos em conjunto aqui, mas nós precisamos ouvir a luz que vem de dentro. Mesmo que Deus não use palavras humanas, mas a gente sente. Esse é o estágio que a gente está. Então, repito e prossigo. Pureza de coração, precisamente essa disposição pelo qual o homem deixa de ser instruído de fora e passa a ser ensinado por dentro, pelo Logos divino que habita em seu íntimo. Pois o Verbo de Deus não está longe de nós. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quando a alma se volta para si mesma e contempla essa luz interior, vê o próprio Mestre presente. E quem é o Mestre senão Cristo? Sabedoria do Pai, que se comunica à mente purificada. Assim, o homem se eleva acima das paixões e da multiplicidade, torna-se semelhante ao espelho sem mancha que reflete o sol. E a imagem que nele brilha é a face de Deus. Ele se eleva acima das paixões e da multiplicidade. Então aí ele pode falar, eu e o Pai somos um. Prossigo. Por isso, quem conhece a si mesmo na luz da pureza, conhece o Pai. Pureza, pureza de coração, desapego. Apego é egoísmo. Por isso, quem conhece a si mesmo na luz da pureza, conhece o Pai. Pois o Verbo ensina no coração o que o Pai é. E essa é a verdadeira visão de Deus. O Cristo é, portanto, o mestre interior de toda a alma que se tornou pura. Então, o caminho é a pureza de coração, é o desapego, é a humildade. O Cristo é, portanto, o mestre interior de toda a alma que se tornou pura. E o Pai é o único Pai que gera em nós o ser e a luz. Não é meu corpo carnal, é o ser com S maiúsculo, o próprio Espírito. O Pai é o único Pai que gera em nós o ser e a luz. Ver o Pai e ouvir o Mestre são, no fundo, o mesmo ato. A alma reconhece em si a presença daquele que é seu princípio e seu fim. Pronto. Então, esse foi o tal do anexo que faltou. Então, explicando essa coisa, né, do verdadeiro mestre e do verdadeiro pai. E é, sem dúvida, é claro que isso precisa de uma grande maturidade. Para mim, levou uma vida inteira. Levou uma vida inteira. Não jogo fora as experiências, nem mesmo os mestres falsos. Naquele momento era necessário para mim. Como eu falei, a gente também aprende com os erros, né? O importante é aprender. Senão desperdiça a experiência. Então, estava tudo certo no momento certo.
Mas às vezes nós somos o gomo de tangerina querendo encaixar na cabeça de alho. Não dá. Dá. Não dá. E a gente quer se iludir que encaixa. Não encaixa. Agora, outra coisa importante que foi dito aqui. É lógico que o mestre superior, a sabedoria superior, mas ela só fala para o coração puro, para o coração humilde. Esse Cristo não se revela para a inteligência humana, para a inteligência arrogante, para a Torre de Babel. Não é essa que chega em Deus, é o coração puro. E a gente estudou essa semana, acho que foi no pecado original mesmo, que o caminho para a cura, para o conhecimento, para a plenitude, era a humildade. E no meu caminho também, teve um determinado momento que eu descobri, finalmente, que quem ia chegar onde eu queria não era a mente humana, era o coração. Então, a purificação que eles falam é desapego. O apego é essencialmente egoísmo. É o pecado original. Tá? Então, como eu prometi, é um tema que dava para voltar atrás e pegar o anexo, porque é um tema assim, bastante distinto. Tá? E agora, ainda dá tempo, agora nós vamos então para o capítulo 25. Não vai dar para fazer muita coisa, mas a gente vai andando. Aqui. Então, bom, antes de começar o capítulo 25, eu também vou dizer que, olha, nós estamos em 3 pessoas, mas depois eu vou verificar no YouTube vídeos que não são públicos. Só essa semana eu estou publicando, né? É, 20, 25, 30 pessoas assistiram. Eu falei, bom, então tá. Eu gostaria que essas pessoas estivessem participando aqui, né? Tudo bem. Não estão? Bem, nosso curso, o tema do curso todo é consciência. Então, cada um dá o que tem para dar, né? Então, vamos lá. Capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Ele vai falar agora das 10 virgens, 5 tinham lâmpada e óleo e as outras não tinham. Tá? Mas eu quero ler um comentário primeiro aqui. Mateus 25 não é um conjunto de parábolas soltas. Esta é a dificuldade de entender o Evangelho. Nós vamos na igreja, eles sempre leem uns trechos soltos, tudo picado. Agora veja o que está escrito aqui. Mateus 25 não é um conjunto de parábolas soltas. É o fecho natural do discurso escatológico. Escatológico quer dizer fim de mundo. É o fecho natural do discurso escatológico iniciado no capítulo 24. Se em Mateus 24 Jesus descreve as convulsões da história e a vigilância interior, em Mateus 25, agora, ele descreve o significado de estar desperto. Ou, em linguagem mais metafísica, o estado da consciência diante do real. Então, veja a importância. Na semana passada, nós vimos aquele discurso de caos, de fim de mundo. Aqui, ele vai falar, não pode cortar, é uma continuação. Aqui, ele vai falar de estar desperto, do estado verdadeiro diante do real. Então, nem poderia ser separado, né? Prossigo. Assim, as 3 grandes parábolas deste capítulo são uma única tríplice visão. Primeiro, a consciência desperta. É a parábola das virgens.
a responsabilidade da vida recebida, quando você começa a entender o que é a vida. É a parábola dos talentos. E a manifestação do amor como critério final, o juízo das nações. Então, são 3 movimentos que têm que ser lidos juntos. A consciência desperta, a responsabilidade da vida verdadeira e a manifestação do amor como critério final. Tá? Então, esse é o grande problema do estudo do Evangelho. Tudo que a gente vê por aí é picado. Neste capítulo, tudo é ligado. Portanto, eu vou ler a parábola das virgens, vou lembrar essa apresentação, vou ler a parábola dos talentos, vou lembrar essa apresentação e assim por diante. Tá? Então, agora vamos ler a parábola das virgens, sabendo que depois dele falar aquele discurso todo de fim de mundo, ele, continuando, ele começa a mostrar a importância da consciência desperta. Orai e vigiai, né? Mantenha-se desperto. Então vamos lá. Capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Virgens aí tem o sentido de dama de honra do casamento. Depois nós vamos detalhar também. 5 dentre elas eram tolas, 5 prudentes. Tomaram suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo, porque as lâmpadas antigas eram de óleo, não eram de cera. O pavio flutuava no óleo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, porque era um casamento, né? Cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E aí ele começa outra parábola. Vamos para a explicação dessa aqui. Na semana que vem, eu vou começar de outra parábola, mas eu vou relembrar que as 3 parábolas têm uma união de sentido. Eu vou ter que relembrar tudo isso que nós falamos. Mas agora vamos estudar as 10 virgens. 10 virgens. Não se trata de apologia à poligamia, ter várias esposas, e nem à virgindade, porque eram 10 virgens. Embora a virgindade seja metáfora de pureza desejada aos cristãos. Tá, tudo bem, até se falava muito de virgindade, mas nesta parábola não é isso que é focalizado. Virgens eram certamente donzelas jovens, consideradas damas de honra. O que a gente chama de dama de honra no casamento? De acordo com a pompa dos casamentos judaicos da época, uma cerimônia bem complicada, tá? Rica, pomposa, cheio de aspectos. Então,
elas eram damas de honra. Quando o noivo chegava, explica um tal de Pule, quando o noivo chegava, as damas de honra que assistiam à noiva, elas estavam ali para dar assistência à noiva, saíam ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas para conduzi-lo, juntamente com suas companheiras, à casa e àquela que seria sua noiva. Então são as damas de honra que vão conduzir o noivo até a noiva. Tá? Damas de honra, chamadas de virgem porque são donzelas jovens. A que vai casar e que seria madura. Jerônimo, autor cristão importante que traduziu a Bíblia para o latim, Jerônimo releva a virgindade, que pode ser também pureza espiritual. Ele toma como metáfora de pureza espiritual. Fim, acabou. Hilário de Poitiers interpreta as lâmpadas como a luz das almas iluminadas pelo sacramento do batismo. Acho meio forçado. Agostinho de Hipona associa as virgens aos 5 sentidos. Também forçado, mas bem interessante. As prudentes são sentidos usados com sabedoria e as virgens são os 5 sentidos usados no mundo de ilusão. Tá? Acho forçado, mas bem interessante. Óleo. Hilário de Poitiers considera como boas obras. São João Crisóstomo considera o óleo como amor ao próximo, esmolas e ajuda aos pobres e necessitados. Orígenes. O óleo é a palavra e o ensinamento de Deus, com a qual a alma é preenchida como um vaso. Então, todos eles vão dando significados alegóricos. Eu acho um pouco forçados, mas todos bem interessantes. Mas nenhum é definitivo, né? Essa parábola retoma a questão que a das damas de honra deixou sem resposta. O que é prontidão? O que é prontidão? Esse é o sentido da parábola. Você lá era dama de honra, deveria conduzir o noivo até a noiva, mas você está consciente, né, do seu trabalho ou você não está nem aí? Né? Qual é o grau de consciência e de dedicação ao que você está fazendo? Então, quando você não mostra adesão, você não demonstra participação, você não demonstra amor no que está fazendo, aí mais tarde, quando você chega atrasada, quer dizer, não cumpriu absolutamente nada, está chegando atrasada para quê? Aí a resposta, o noivo, que é o Cristo, né, diz assim: não conheço vocês. E não é que o noivo esteja sendo malvado, é que elas se tornam incompatíveis com o que está acontecendo. Que nem o jantar que nós estudamos, que tinha um que não tinha veste, nupcial, a mesma coisa. A mesma coisa. São quadros assim de costumes judaicos meio estranhos para nós, mas o sentido é o mesmo. Então, quer dizer, não tem sentido você se dispor às bodas, que é o amor, e você ir de qualquer jeito. Quer dizer, você não aderiu. Então, você que não aderiu não é reconhecido pela consciência divina. Não porque a consciência divina rejeitou você, mas porque você não chegou. Você não chegou junto. Tá? Então, essa é a primeira parábola. Então, orai e vigiai, quer dizer, esteja consciente. Em outras parábolas diz, ninguém sabe a hora que o ladrão vai chegar.
ladrão pode ser uma imagem negativa, mas é típico da cultura judaica, eles falavam isso, para dizer, né, para estado de prontidão. Então, a primeira parábola é isso, tá? Quando os padres antigos falam, olha, isso é os cinco sentidos, usados com sabedoria ou não, o óleo é a caridade, todos eles, eu posso achar meio forçado, mas todos eles estão mostrando como é serviço, como é amor, como é aderir ao que está sendo feito. E que foi exatamente o que as outras não fizeram. Tá? Então, a primeira parábola é isso. Agora eu vou começar a ler a outra, mesmo que não dê tempo, não tem problema. Quer dizer, quando elas chegaram, elas saíram para comprar óleo. Naquela hora, é que elas resolveram comprar óleo. Aí, enquanto elas estavam lá, a porta foi fechada. A boda já aconteceu. Elas foram bater a porta depois que tudo já aconteceu. Bem, então vai. Então, 13. 13 ele diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Quer dizer, viva num estado de adesão ao Cristo. Não esqueça o Cristo e se incline para o mundo. 14. Será também, aí ele começa a segunda parábola. A primeira era a prontidão, o despertar. Né? A segunda é que a vida recebida não é para de qualquer jeito, como as tolas fizeram. Então tá. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos, lhes confiou seus bens. Não foi presente, foi tarefa, foi confiança. Desconfiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles. Pelos produzir, ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou, pediu-lhes contas, que não era um presente, era uma tarefa. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me, não foi presente, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te farei confiar muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhes seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, não importa quanto, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Então vai se regozijar, não com o dinheiro que foi confiado, não foi presente, mas vai regozijar com os bons resultados. Os bons resultados serão compartilhados. 24. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Preste atenção no que ele diz. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra.
Eis aqui, toma o que te pertence. Gente, eu não resisto ao comentário, né? Parece as teorias políticas modernas baseadas na inveja, né? Da produtividade do outro. Então ele diz assim: és um homem duro que colhes onde não semeaste. Não parece uma crítica política? Recolhes onde não espalhaste. Sabia que és um homem duro, sabia coisa nenhuma. Ele inventou, né, uma ideia de rivalidade. Por isso tive medo, fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence, eu não tenho nada com isso. Foi essa a resposta. Toma o que te pertence, assim afrontoso mesmo. 26, respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Foi ofensivo. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o a quem tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas o que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. Uma frase importante também. Aquele que acha que tem muito vai perder tudo, tá? E aquele que tem o apoio, a provisão divina, o apoio em Deus, terá muito e nunca faltará. Por quê? Porque é a vida de Deus. Porque o bem verdadeiro é a vida eterna, não é a vida material. Então a gente vê aí os poderosos aí, milhões, 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 vai perder tudo. É impermanente, não passa o portal desta vida. Mas eles parecem não acreditar nisso, eles parecem pensar que eles são eternos, eternos na condição material, né? Então essa busca louca de aumentar milhões, milhões, milhões e milhões e milhões, vai perder tudo. Não tem nada de verdadeiro e o pouco que tem vai perder, né? E aquele que tem pouco, mas tem apoiado na verdade, vai ter sempre. Porque isso que se chama vida não se resume à vida material. Tá? Bem, então aí ele continua. Eu acho assim, isso é uma interpretação minha também. Eu vejo esse trecho, planta, colhes onde não semeaste, recolhe onde não espalhaste. Eu acho isso uma crítica tão política, tão atual. Eu ouço tanto esse tipo de coisa desde a minha juventude. É um horror. É a ideologia da inveja, né? Da preguiça. Então, o Evangelho condena isso. Tá? Bom, aí termina assim: será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado mesmo assim aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí aquelas imagens de Velho Testamento que eu já expliquei na semana passada, tá? São desnecessárias. E quando o homem, filho do homem, voltar sua glória e todos os anjos com ele, ele se sentará no seu trono glorioso. Aí ele vai começar aquela terceira parte da importância do amor, né, no desfecho de todas as coisas. Então, 20 e 29, agora apareceu o aviso. Tá? Então, eu agradeço, agradeço, agradeço. Um bom descanso para todos
E nós voltamos, então, aqui no domingo com Eckhart Tolle. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Sexta-feira parece que todo mundo vai passear. Então, até domingo. Boa Boa noite, noite. bom final de